tarde. É muito bom poder, em alguns momentos depois de trabalhos e por frequentar e trabalhar na casa, poder tirar um espaço para poder vir conversar com vocês, poder passar para vocês o que a gente aprende aqui dentro, o que a gente aprende com o estudo que a gente faz, com a dedicação que a gente tem à nossa fé, ao Espiritismo. Hoje eu vim conversar com os senhores sobre o cuidar do corpo e do espírito. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Como é importante as duas situações na nossa vida. Como é importante que a nossa cabeça esteja bem, o nosso coração esteja bem e o nosso corpo saudável. Nem sempre é possível termos os nossos percalços pelo caminho, mas quando um está firme, com certeza ampara o outro. Um corpo bem cuidado puxa, incentiva uma cabeça firme em suas ideias, uma cabeça firme, uma alma de progresso, um espírito forte, garante e ampara um corpo que em alguns momentos pode estar frágil. Tudo que eu vou conversar com os senhores, eu busquei lá no Evangelho segundo o Espiritismo e detive bastante nele hoje. E eu começo assim falando: pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo que possa concorrer para seu desgaste prematuro. O que é o desgaste prematuro do corpo? Quem faz com que aconteça esse desgaste com o corpo? Somos nós mesmos, não somos? Pelos nossos excessos, pelas nossas faltas, pela nossa vaidade, né? Pela nossa ganância em alguns momentos, nós acabamos desgastando o nosso corpo. Preservar o corpo, no entanto, não é partir para atitudes de autoadoração, mas portar-se com critério e responsabilidade, cuidando da saúde, do equilíbrio físico, do bem-estar orgânico, mental e espiritual. Enquanto a criatura permanece no corpo material, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção. Na questão 718, lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei da conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E os benfeitores espirituais respondem que sim, porque sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível. Vivendo, pois, uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida de relações que se estabelece com os demais seres. Nós vivemos relações sociais, nós temos família, nós temos trabalho, nós temos amigos, e essas relações sociais nos fazem ter o compromisso de cuidarmos do nosso corpo e das pessoas que estão perto de nós. O problema não está nessa necessidade natural, mas na maneira como entendemos isso. Entendimento esse que nos coloca sob a força das leis divinas que harmonizam tudo no universo. Se nós recebemos de Deus um presente, vamos cuidar dele, não é? Nisso reside então o conceito de que cada escolha que fazemos está sujeita às consequências que a presidem. Isso vale também para as questões do espírito, que necessita de manutenção e cuidados. Vocês hoje estão cuidando do espírito aqui. Vocês tiraram uma tarde para cuidar do espírito, para cuidar da alma. É alma?
De repente, de manhã foram à academia, foram caminhar, almoçaram direitinho, cuidaram do corpo. E agora vieram cuidar do espírito. Do ponto de vista do espírito, o corpo é uma prisão da qual ele necessita para viver experiências planetárias, em cumprimento ao programa evolutivo que lhe norteia, relativamente à existência. Em última análise, este corpo é a sua casa. Casa, corpo, prisão. Né? O espírito quietinho, né? Cuidando disso tudo. Não sem razão, André Luiz lembra que cada dia é um novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. Não é verdade? Todo dia nós abrimos os olhos de manhã, graças a Deus, não é? E ali estamos sujeitos a adquirir um problema para a nossa saúde, mesmo sem querer. Às vezes procuramos por eles, não é? Mas às vezes sem querer, quando a gente percebe. Mas também é um novo dia para que a gente cure o que está ali, caladinho e prestes para aparecer, não é? O melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia, para que a vontade débil, que enfraquece a imaginação, a faça doentia, debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma. Doença da alma pode criar doença do corpo. Concordam comigo? Às vezes a gente meio que capta as coisas, não é? A tristeza abre portas para muita doença, não é? A alegria fecha a porta para as doenças, vocês podem ter certeza, ou pelo menos ameniza os problemas que a gente possa ter. Portanto, nossa obrigação é cuidar dele com respeito, o que vale dizer que todo aquele que acreditar que maltratando o corpo purifica a alma, comete uma ação contra o patrimônio divino. Existem cultos e religiões que fazem isso, né? Sacrificam o corpo para limpar e progredir como alma. Porque o corpo é patrimônio divino. Muitos dizem, esse corpo é meu e eu faço o que quiser com ele. Será que ele pertence verdadeiramente a nós? Somos espíritos, criadores, imortais, usando um corpo como instrumento para experiências evolutivas. Então, quem diz que o corpo é seu, pressupõe que ele pertença ao espírito. Se assim é, por que esse aparelho físico não o acompanha quando se liberta e vai para o plano espiritual? Se esse corpo é do espírito, se esse corpo é meu, por que quando eu for para o plano espiritual eu deixo meu corpo? Sabemos que isso não acontece. Temos consciência de que a matéria fica e o espírito parte sozinho. Então, reafirmamos a questão: a quem pertence o corpo? Temos a resposta? Podemos responder sem medo de errar que ele é patrimônio divino emprestado ao espírito para que, através dele, possa se manifestar no mundo em que foi chamado a viver. E por ser emprestado, é que precisamos tomar cuidado com ele. O que significa, diante desta afirmação, cuidar do corpo? Recorremos a Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 719. O codificador pergunta aos espíritos superiores: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? A resposta é clara. O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe, senão o abuso, porque é contrário à conservação. Gente, às vezes a gente
observa pessoas que, porque têm bens materiais, às vezes pensam, né, e repensam, meu Deus, será que eu sou um pecador por ter isso, por ter algum bem material? Nem sempre os bens materiais nos causam problemas, desde que o tenhamos sem ter causado problemas a ninguém. Se eu tenho condições, eu posso cuidar da minha família, do meu corpo, com o meu trabalho, com a minha dignidade. Se eu não tenho, não é culpa minha. Eu posso inclusive ajudar, eu posso fazer caridade com o meu patrimônio, mas eu preciso, acima de tudo, ter consciência que eu preciso usar de forma correta e digna o que eu pude conquistar com honestidade. Deus não incrimina isso. O que Ele não quer são os abusos. A vaidade pelo poder aquisitivo, os exageros que isso pode trazer ao corpo e ao nosso semelhante. Ali diz, Deus não proíbe senão o abuso, porque é contrário à conservação. Não quero que vocês guardem por nada, não é? Ele não incrimina a procura do bem-estar, se este bem-estar não é adquirido à custa de ninguém, e se não deve enfraquecer nem as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. O dinheiro não pode trazer infelicidade, ele pode trazer felicidade, e felicidade se compartilha, né? Nós podemos ser ricos de saúde, de amigos, de família, não é? E de dinheiro no banco também, mas de muito trabalho, de honestidade e principalmente de fraternidade, de caridade. Nossa, que bom que deve ser ter bastante dinheiro para fazer caridade, né? Nunca consegui fazer tanto assim, mas deve ser bom, né? A gente poder dividir sem ficar preocupado. O grande segredo da caridade não é o que nos sobra, não é o que está nos atrapalhando e entulhando lá em casa. Caridade é dividir o que a gente gosta, o que a gente tem. Descartar não é caridade. Descartar não é caridade. Caridade é dividir o que a gente tem. Podemos pensar então que cuidar do corpo significa nutri-lo, proporcionando-lhe bem-estar através da higiene, exercícios físicos e alimentação adequada. Tudo isso sem exageros, evitando os vícios, não importa quais sejam eles, que lentamente vão destruindo o que está sob nossa responsabilidade. Nosso corpo é um corpo vivo com necessidades peculiares, e ignorar essas necessidades é ignorar as leis de Deus. Gente, cuidar do corpo, higiene, exercícios, boa alimentação, remédio se precisar. Não é ninguém, o Espiritismo não é contra isso. Não é? Se existem médicos, se existem cientistas que criam esses remédios para nos ajudar, que Deus deu conta disso. Eles estão aqui para isso. Então precisamos encontrar o nosso equilíbrio. Ideias errôneas que ainda hoje permeiam nossa existência, muitos povos as cultuam, são levadas a extremos. Nós estamos falando aqui sobre a questão dos extremos no cuidado com o corpo, constituindo-se em obstáculos ao caminhar evolutivo. De um lado, temos os que acreditam que, maltratando o corpo, purificam o espírito. Do outro, os que não acreditam que exista o espírito, ou mesmo, aceitando a ideia da sua existência, não o valorizam, cuidando apenas de cultuar o corpo. Extremos que se chocam e que acabam praticando violências contra um e contra o outro. Entre esses dois extremos,
há uma multidão de criaturas preguiçosas, indolentes em relação ao corpo. Encontramos também aqueles que não se interessam em purificar o espírito, fortificando-o com valores morais. É necessário compreender que ambos estão ligados entre si e que os excessos de um trazem consequências para o outro. Assim, quando nossa atenção está voltada apenas para o fortalecimento dos músculos, esquecemos de dar força ao espírito, preparando-o para enfrentar os problemas do dia a dia. Fortalecimento dos músculos e fortalecimento da alma. Este é o grande segredo. Se de outro lado nossa atenção se concentra somente nas coisas do espírito, não nos damos conta de que precisamos viver as coisas do mundo. Caso contrário, não progrediremos e não faremos progredir tudo o que está ao nosso redor. Se eu me dedico somente a cuidar do meu espírito, o meu corpo vai reclamar. Precisamos dos dois e seguir em frente. É tolice ignorar que assim evitaremos as tentações, pois é na luta contra elas que nos tornaremos mais fortes. A verdade é que ambas as situações deixamos de cumprir as leis do trabalho e do progresso dadas a nós, por Deus, para a nossa evolução. O que fazer então? O equilíbrio, o grande recado. O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Tanto o corpo quanto o espírito possuem necessidades particulares que precisam e devem ser atendidas, pois elas se complementam. Buscar este equilíbrio com calma, com respeito, com dignidade é a nossa tarefa planetária, objetivando o crescimento e evolução. É sem dúvida alguma tarefa individual, que cada um de nós será responsável pelas escolhas que fizer. Nada fazer é também uma escolha. Lembremos-nos disso. Cada um é responsável por si. Fazer tudo pode ser muito. Fazer nada também não serve. É bom não esquecer que vigilância espiritual não exclui previdência material e vice-versa. É necessário ter prudência no que armazenamos na matéria ou no corpo do espírito. Sentimentos menos edificantes são o nosso grande obstáculo. Nós somos o que pensamos, lembram? Porque ainda não conseguimos viver plenamente os ensinamentos de Jesus. Torna-se fácil compreender sobre este foco o porquê do alerta evangélico do vigiai e orai. Nosso tempo é agora e hoje, hoje é o dia que nos compete fazer o que deve ser feito em nosso próprio benefício. O amanhã, bem, esse é desígnio divino. Às vezes, só damos valor ao corpo quando nos tornamos frágeis por ele, quando a nossa saúde fica frágil. Só neste momento a gente percebe quanto a gente falhou com o nosso corpo. E aí a gente reza, a gente ora, e aí somos melhores, né? Então estamos fazendo a nossa parte, né? Seja robusto, não lhes dissipe em vão as energias e agradeça o equilíbrio de que desfrutas. Se você está doente ou mutilado, agradeça o ensejo de reajuste. Foi Deus que quis assim. Você está precisando passar por este momento. O corpo é o livro em que aprendes na escola da vida. Não fujas ao apoio do trabalho, nem à luz da lição. Existe uma parábola
que fala mais ou menos sobre este assunto, a importância de mantermos os dois lados, o corpo e o espírito, para viver bem. Conta essa parábola que Jesus andava em suas caminhadas com um dos seus discípulos e que de repente foi chegando o final da tarde. Jesus disse: olha, precisamos de pouso, um local para descanso. E ele olhou assim adiante, viu um sítiozinho, disse: vamos pedir pousada, vamos ficar por aqui essa noite, se nos permitirem, é claro. Aí eles se dirigiram até a porteira, quase caindo, quebrada. Aí abriram, foram entrando, uma casinha bem simplesinha, muito mal cuidada, né? Bem estragadinha, assim, bem desamparada, né? E de repente veio, a família recebeu, né? Um casal e 3 filhos adolescentes. Estavam assim, humildemente vestidos, nem muito limpos, né? Bem subnutridos, mas vieram contentes, né? Receber Jesus, reconheceram. E Jesus pediu pousada por aquela noite, porque eles precisavam cedo continuar. Eles, prontamente: o senhor pode entrar, por favor, o senhor não repare, a gente vive assim, essa é a nossa casa. E para alimento a gente só pode lhe oferecer uma canequinha de leite, porque é só isso que a gente tem, uma canequinha de leite. Tá ótimo, né? E Jesus tomou leitinho, o discípulo também se acomodou lá num cantinho que, né, meio sentado, meio deitado, e assim Jesus passou a noite. De manhã cedo, Jesus agradeceu o discípulo e se despediu deles e seguiu a viagem. Quando ele chegou lá, a gente sabe, né, que o sítio sempre tem uma certa distância da casa na porteira, né? Tem um caminho um pouquinho, né, logo ali e tal, né? E lá adiante tem a porteira para entrar. Quando ele chegou perto da porteira, Jesus olhou para o lado e viu uma vaquinha em cima de um morrinho, assim, né? Aí olhou para o discípulo e disse assim: vai lá e empurra a vaquinha. Como? Vai lá, por favor, empurre a vaquinha. Aí o discípulo disse: mas ela vai morrer, vai rolar. Aí Jesus disse assim: por favor, vai lá e empurra a vaquinha. Tudo bem, Jesus falou, e foi lá e empurrou a vaquinha. E voltou meio contrariado, mas o mestre sabe das coisas. E seguiram o caminho. Passaram-se alguns anos e Jesus continuando na sua caminhada, na sua peregrinação, quando de repente se dá por conta: nossa, estamos de volta na mesma estrada, no mesmo caminho que levou àquela casa. Certo, estamos aí. Vamos lá, vamos pedir pousada, já era final de tarde. Jesus chega no portão, na porteirinha ali, pintadinha, consertadinha, arrumadinha. O discípulo se olhou e o Jesus muito tranquilo, como se dissesse: eu sei o que eu faço. E entraram. Lá vem a família, agora os meninos maiores um pouco, né, mais crescidinhos, a esposa bem arrumadinha, simples, mas bem apessoada, ele também, e vieram felizes da vida receber Jesus. Aí Jesus pediu pousada, ele disse: mas claro, Jesus, mas claro, o senhor é muito bem-vindo à nossa casa. O senhor, quando passa por aqui, nos dá sorte. Aí o discípulo olhou para Jesus assim: sorte, crendo, eu empurrei a vaquinha, né? A gente acabou com a vida da vaquinha ali, não entendeu muito bem. Aí ele disse assim: eu vou explicar para o senhor. Aquela vez que o senhor esteve aqui, o senhor nem sabe o que aconteceu. Em seguida, nós fomos tirar o leite da vaquinha e encontramos a nossa vaquinha morta. Ela escorregou no barranco e morreu. E o senhor mal sabe que era a nossa única fonte de renda. Nós tirávamos o leitinho da vaca, separávamos um pouco para a nossa manutenção e o que sobrava, os meninos levavam na feira e trocavam
por umas bananas, por um pão, por alguma coisa que valesse aquele pequena quantidade de leite. E assim nós vivíamos. E as nossas roupas, as nossas coisas, tudo eram as pessoas que nos davam, porque não tínhamos renda a não ser o leitinho daquela vaca. E com a morte da vaquinha, bateu o desespero. Não sabíamos o que fazer, mas oramos tanto, pedimos tanto a Deus que nos ajudasse. De repente, apareceram os vizinhos para nos socorrer. Um trazia um pouco de arroz, mas separado uns grãozinhos de feijão para que a gente plantasse. O outro trouxe alguns ovos para os dias que se seguiam, mas trouxe uma galinha com alguns ovos sendo chocados. E assim foi. Cada vizinho que vinha até eles trazia a solução imediata, mas traziam a sugestão de uma solução futura. Imagine o senhor que até uma vaquinha a gente conseguiu emprestada para que a gente tivesse de volta o nosso leitinho, para que a gente vendesse um pouco do leitinho, até conseguir comprar a nossa vaquinha. E hoje nós temos horta, nós temos um pomarzinho, nós temos uma vaquinha nossa, temos bichinhos lá no chiqueiro, porquinhos, temos galinha, temos o básico para a nossa sobrevivência. E aí a gente aprendeu que a gente precisa orar, mas também precisamos trabalhar, porque o trabalho digno trouxe para a gente as nossas necessidades pessoais. Hoje eu sustento a minha família, os meus filhos trabalham no nosso sítiozinho e a gente é muito feliz por isso. Por isso que eu digo, Jesus, o Senhor é muito bem-vindo à nossa casa. O Senhor nos traz luz. Mal sabiam eles que o Jesus mandou empurrar a vaquinha. Mas foi a maneira que ele achou de fazer com que ele reagisse. Não é? Que não bastava só orar, ele precisava trabalhar. Então, são pequenas coisas, não é? As parábolas nos contam tudo da Bíblia, não é? Tudo de todos, de maneira simpática, de maneira agradável, né? Jesus era um grande mestre. Eu acho que ele era professor de língua portuguesa também. Tá, gente? Então, com esse pensamento, eu deixo para vocês essa ideia, não é? Que a gente possa emparelhar as coisas, que a gente possa cuidar do corpo, mas que a gente preste atenção ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso coração. Um só, vocês devem conhecer pessoas com muito dinheiro que não são saudáveis, pessoas com pouco dinheiro e são muito saudáveis. Que bom se a gente conseguisse fazer as duas coisas, né? O suficiente e o suficiente para correr atrás do que precisamos. E Jesus, ele é tão poderoso, ele é tão sábio no que diz e no que faz, que ele escolhe 1000 maneiras de nos dar recados. As parábolas são umas. E ele às vezes escolhe crianças ou pessoas para dizer coisas que a gente precisa ouvir. E quem já me ouviu aqui, eu sempre conto uma parábola e eu gosto da música. Não gosto de cantar, mas eu gosto de ouvir. Não gosto, não sei cantar, não é não gostar. Então assim, e eu sempre procuro uma música que eu possa dar um recado para vocês. E hoje eu escolhi uma música que é cantada por uma criança. E ela tem um recado bem legal para vocês. Jesus no coração dela e ela tentando entrar no nosso coração. Vamos ouvir juntos? Se puderem, fechem os olhos, fiquem bem quietinhos e escutem com o coração bem profundamente. Se você é um Deus que cuida
Chegará o dia que estaremos cansados, nossos ossos serão fracos, nossa vontade será de ficar na cama e nossa força será pouca. Mas todos os dias, quando acordamos, devemos dizer: hoje não é esse dia. Vocês levantaram e vieram aqui. E ao sair de casa, tenhamos a certeza de que Deus vai conosco. Se um dia não voltarmos, é porque nós fomos com Ele. Fiquemos em paz e felizes com a vida que temos e com a oportunidade que recebemos. E não esqueçam, quem cuida de vocês não morre.